Vamos aqui iniciar o capítulo 3 desses estudos de doutrinas de conhecimentos bíblicos. Vai tratar a respeito dos anjos. Em teologia é chamado angelologia. Nós vamos aqui abranger os anjos propriamente ditos, Satanás e os espíritos maus. A palavra anjo, em português, é derivada do grego angelos. O G, a letra G, a portuguesada do grego, da letra gama, grego. No latim, no idioma grego, não se diz angelos, e sim angelos. Então, assim como a palavra evangelho, no grego é evangelion. Vangelis, vangelis. Evangelos, evangelos. É apenas um esclarecimento. Na realidade, a palavra anjo não é o nome, um substantivo no original para designar um tipo de seres espirituais. Não. Angelos é mensageiros, enviados, emissários. Não é o nome de uma classificação de seres. Não. A Bíblia nunca chama os anjos de anjos. A Bíblia sempre mostra o seguinte: e um varão se pôs de pé diante de Daniel, e eis que apareceu um varão e falou. Aí, com o tempo, você vai lendo e verificando que o personagem com os quais eles estabelecem contatos reconhecem tratarem-se de mensageiros de Deus, seres espirituais. Não diz, e o anjo apareceu. Não. Algumas traduções em português diretamente já traduz como anjo. Mas eu quero deixar bem claro para você que a palavra anjo no hebraico, no grego original, angelos, não é o nome de uma classe de seres espirituais. É apenas a palavra mensageiro. Exemplo, se na Grécia uma pessoa mandar o outro, eu vou mandar fulano ir na casa de alguém avisar que vai ter uma festa na minha casa. Esse que receber a visita do emissário vai dizer: eu recebi um angelos aqui na minha casa. Ele vai dizer isso. A palavra vai dizer um mensageiro, um enviado. Só isso. Só que, com o decorrer dos anos, a palavra anjo ou angelos, transliterado para o português, acabou por se tornar um substantivo que significa, na língua portuguesa, passou a designar o nome desses seres angelicais espirituais e passamos a chamá-los e adotar oficialmente a palavra anjo. Semelhante ao que acontece com a palavra Bíblia. Bíblia simplesmente significa livros, no grego. Porque a palavra livro é biblos. Biblos não é o plural de Bíblia, é o contrário, é inverso. Biblos é livro, singular, enquanto que Bíblia é o plural de biblos. Só que com o decorrer dos anos, e passando para nós ocidentais, com o decorrer dos anos passou a se tornar um substantivo. Então, os livros transliterados para o português ficou Bíblia como sendo um conjunto de livros. A mesma coisa aconteceu com a palavra anjos. Anjo. Mas vamos prosseguir. No hebraico, anjo é malak, que significa emissário, mensageiro. É o nome do profeta Malaquias. A gente já viu que Malaquias também significa mensageiro. Então, Malaquiá, enviado. No grego, angelo, angelos. Os anjos. Vamos iniciar com sua natureza. A natureza dos anjos, dos seres espirituais denominados anjos, a partir da definição que foi assumida para a língua portuguesa. Ou seja, os seres espirituais, sendo eles mensageiros ou não. Todos os anjos, qualquer tipo de anjo. Qualquer tipo desses seres espirituais. Ou seja, pressupomos que no reino espiritual, além de Deus, na sua forma de Pai, Filho e Espírito Santo, há também esses seres habitando os céus, aos quais é-lhes atribuído o nome anjos. Bom,
Natureza dos anjos. Primeiro, letra A. São criaturas, não são criadores, não são co-criadores junto com Deus, não são deuses, não são semideuses, não são mentores, não são espíritos guias, não são espíritos desencarnados, não são avatares, iluminados, algum ser que vai um dia encarnar. Não. Vamos lá. Letra A. São criaturas, isto é, seres criados. Foram criados do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação, porém sabemos que antes que aparecesse o homem, já eles existiam. Havia muito tempo e que a rebelião daqueles sob a ordem de Satanás já se havia registrado, deixando duas classes. Os anjos bons, os anjos maus. Sendo eles criaturas, recusam a adoração. Apocalipse 19, versículo 10 e Apocalipse 22, versículos 8 e 9. E ao homem, por sua parte, é proibido adorá-los. Colossenses 2, 18. Os anjos não aceitam, não querem, não admitem adoração. A gente vai encontrar na Bíblia os enviados de Deus que aparecem assim, e o varão prostrou-se a mim na minha presença. Quando eu vim adorá-lo, ele disse, levante-se, não faça isso, eu sou um conservo. Nenhum deles disse, muito bem, não, me reverencie porque eu sou uma entidade que veio para te abençoar. Nunca um anjo fez isso. Os anjos, na primeira classe dos anjos, né, como a gente vai ver aqui agora. Então eles são criaturas, não são criadores, não são deuses, né, os anjos de uma maneira geral. Letra B, eles são espírito. Os anjos não são corpo físico, não são animais, não são criaturas mitológicas, eles não são um gênio. Ele é um gênio, ele é sabe, nas mitologias da época, na época bíblica mesmo, havia entre os povos a crença de entidades do ar, do vento. Os druidas acreditavam que havia uns espíritos que habitavam nas árvores, no mar. Por exemplo, eles não eram tipo o Anhangá, a sereia, o boitatá, das crenças mitológicas, das lendas urbanas, a mula sem cabeça. Não, os anjos não são seres nesse estilo. Eles são espíritos. Vale lembrar que nós também somos espíritos. Assim, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Compreende? Deus é um espírito que não habita num corpo e tem alma, ou seja, tem psique, tem mente. Mas ele não está limitado a um corpo. E os anjos são um espírito que não estão limitados dentro de um corpo físico e cuja mente está submetida a partir da rebelião que foi mencionada aqui na letra A. Desse momento em diante, os anjos bons passaram a ter obediência intrínseca a Deus e deixaram de ter livre escolha, livre arbítrio. Anjo não faz o que quer, ele faz o que Deus determinou para eles viverem fazendo, semelhante ao que acontece com os animais. O anjo não é um ser irracional, mas é um ser moral intrinsecamente obediente. Os anjos bons. Os anjos maus, em terem decidido, quando ainda havia livre-arbítrio entre os anjos, ao haverem decidido seguir a rebelião de Satanás, foram expulsos dos céus. A gente vai ver isso mais na frente. Então, também foi cortado deles o livre-arbítrio de ação até certo ponto, mas uma vez que estão no mundo caído, eles estão sob domínio de Satanás e sob controle deste e continuam exercendo o seu poder de livre-arbítrio em fazer o mal. Então, eles estão mais ou menos semelhantes aos homens quanto a decisões, a atitudes, coisas que os anjos bons não fazem. Os anjos bons não decidem assim, Deus, o Senhor me mandou fazer uma mensagem, mas eu não vou hoje não. Eles atendem prontamente e incondicionalmente. Enquanto que os anjos maus fazem o seu mal a seu bel prazer. E alguns, inclusive, atuam de um modo em comando, em conjunto com homens maléficos.
em conjunto com pessoas que trabalham no mundo, na área mística, em conluio e até em associação, que pessoas que procuram adorá-lo e buscá-lo. A gente vai ver isso mais na frente. Mas todos eles são espíritos, os anjos bons e maus. Olha, os anjos são descritos como espíritos, porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem à vontade. Veja bem, eles têm vontade, eles fazem assim, ó, eu vou aparecer e desaparecer. Eu posso me materializar para me tornar visível. Certo? E movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem nunca usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Veja em Apocalipse, não, em Gênesis, capítulo 19, versículos de 1 a 3. Você vai ver aqueles anjos aparecerem em forma de homens. Não consta que eles apareceram com asas, auréola luminosa na cabeça, espada de fogo na mão. Não. Isso aí apareceu lá no Gênesis, no começo do Jardim do Éden. Uma das formas de aparição dos anjos foi vista por Adão e Eva, querubim com espada de fogo, tal, não sei o quê. Nesse caso aqui, ele apareceu um aspecto humano. Você sabia que você pode receber a visita de um anjo e não sabe que é? Quando você, de repente, um homem, não sei, do nada uma pessoa veio e me ajudou. Eu orei, eu pedi a Deus, meu Jesus, eu estou passando por um problema muito sério. Aí do nada apareceu uma pessoa que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Ela pode ter sido um emissário de Deus, que se materializou ali, tornou-se visível, realizou uma rápida missão, trouxe uma mensagem. Eu já me deparei com alguém, eu já estava na rua, no parada do ônibus, do nada um cidadão parou assim e disse, varão, Deus vai te fazer rir, você ainda vai rir, vai ficar feliz, vai rir muito ainda. Amém. O que esse irmão está dizendo? Esse irmão, eu creio que seja um irmão, deve ser um crente, não sei. E se for, talvez até fosse um anjo. Não sei. Letra C. Os anjos são imortais. Isto é, não estão sujeitos à morte física. Em Lucas 20, versículo 34 e 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido de que não podem mais morrer. Os anjos podem ter morte espiritual. No caso, aconteceu já com a rebelião dos céus, ocorreu com alguns deles. Eles tiveram seu afastamento, sua condenação. Já estão banidos dos céus. Não tem chance de salvação. Nem adianta. Deus não fez um plano de pregação do evangelho para anjos, visto que eles, sendo seres perfeitos na época, e com livre-arbítrio, escolheram desobedecê-lo, se rebelar contra ele ao lado de Satanás. Então esses não terão chance. Os anjos bons não terão razão para pecar, porque agora eles já têm o seu livre-arbítrio, foi reduzido à obediência sumária. Então, entre os anjos não acontecerá o problema do ser humano de precisar se converter. Os anjos maus já estão condenados, os anjos bons já são salvos. Não precisam ser, já vivem com Deus. Agora, eles são imortais. Eles não morrem fisicamente. Nem os anjos bons, nem os anjos maus. Eles não vão para uma sepultura. Os anjos maus irão para o inferno. Terão a morte espiritual junto com Satanás e junto com o ser humano que não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Jesus disse, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Será a segunda morte. Satanás morrerá espiritualmente ao ser lançado no lago de fogo ardente, juntamente com os anjos maus. Os anjos bons não morrerão, não sofrerão morte nenhuma. E fisicamente, nem os anjos bons nem os anjos maus morrem fisicamente. Enquanto o ser humano terá que morrer fisicamente, embora não morrerá espiritualmente, se for um renascido de Deus, um renascido do Espírito. Letra D. Os anjos também são numerosos. Não existe 10 anjos, 3 anjos. Não existe os 3 anjos bons, São Gabriel, São Rafael, São Miguel. Não, essa mitologia pode ter sido desenvolvido na Idade Média, pode até ser uma crença, ditos populares. Não, porque a Bíblia fala em São Miguel, São Rafael. A Bíblia Católica contém São Rafael, mas as Bíblias evangélicas, né? São Miguel,
São Gabriel, não sei o que. Não, a Bíblia diz que eles são numerosos. Apenas aparece estes nomes próprios. Miguel, Gabriel nas Bíblias evangélicas, também Rafael na Bíblia católica. E nos livros apócrifos aparecem outros nomes também, mas não se limita ao número da quantidade de nomes. Aqui diz que eles são numerosos, olha aí. As Escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões. Está lá em Daniel 7:10. Mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26:53. Foi quando Jesus foi perguntar, Jesus disse, você acha que Deus não, se eu orar a Deus, ele não vai mandar para mim mais de 12 legiões de anjos? Uma legião era 6.000 anjos. Ele comparou, ele usou aqui a linguagem militar conhecida da época. Né? Legião era um agrupamento militar romano. Se fosse, vamos dizer hoje, um batalhão, uma companhia. Uma companhia são 120 soldados numa companhia do exército. Eu servi o exército. Então eu me lembro que a minha companhia tinha... Não, era 136 soldados. Então, uma companhia era a terça parte de um batalhão. Parece que era a terça parte de um batalhão. Que o exército brasileiro se dividia, não sei se ainda é assim, em grupamentos de 3 em 3. Tinha o grupo de combate, que era formado por 5 soldados, um cabo e um sargento. Aí o GC, o grupo de combate. Aí 3 GCs formavam um pilotão. 3 pilotão formavam não sei o quê, até chegar uma companhia. A companhia era 130 e poucos soldados. Aí 3 companhias formavam uma guarnição, era um não sei o quê, e 3, outra coisa, formavam um batalhão. Então os romanos tinham uma classificação parecida. Havia a centúria, o quadernio, uma coisa assim, estou esquecido da palavra, quadernio não sei o quê, a centúria, que eram 100 soldados, né, cujo centurião seria como se fosse um sargento, veja, centurião que comanda 100. E havia a legião, que era 6.000. Era vários grupos de centúrias. Vamos supor, eram 60 centúrias para formar uma legião. E Jesus está dizendo aqui, meu pai pode mandar 12 legiões de anjos para me defender. Agora também aqui, versículo Lucas 2, versículo 13. Multidão dos exércitos celestiais. Foi quando Jesus nasceu e os pastores viram aparecer nos céus uma multidão de anjos cantando, seres angelicais enviados. Hebreus 12, 22 fala também aos milhares de anjos, certo? Agora, a letra E, sem sexo, seres assexuados, seres espirituais, não têm corpo físico, portanto, não tem sexo. O espírito não tem sexo. Já pensou nisso? Deus não é masculino ou feminino, o Espírito Santo não é masculino ou feminino, anjo não é masculino ou feminino, e o teu espírito que está dentro de você não é masculino nem feminino. O que é masculino e feminino é o seu corpo. O seu corpo é a carne, é masculino e feminino. E a carne é a mente junto com o corpo, que você pensa e vive masculino ou feminino. No entanto, o espírito não tem sexo. Tanto é que a Bíblia nos diz que quando houver a ressurreição, Jesus, quando falou aos fariseus, disseram: olha, quando ressuscitar, vocês serão como os anjos. Não vão casar nem se dar em casamento. No casamento acontece o quê? A união carnal. Existe a conjunção carnal, existe o sexo. E não vai existir sexo no mundo espiritual, na ressurreição. As pessoas viverão uma vida espiritual. E o seu corpo, o corpo restaurado, o novo corpo, o corpo espiritual que vão ter, não terá essa condição. Agora, vamos para número 2. Sua classificação. Quanto à classificação, vamos ver que os anjos têm a seguinte classificação. Letra A, anjo do Senhor. Letra B, arcanjo. Letra C, anjos eleitos. Letra D, anjo das nações. Letra E, querubins. F, serafins. Está tratando aqui de anjos em geral. Não tá, aqui ele não está dividindo, o Dr. Meir Perman, nesse seu estudo, não separou aqui entre anjos bons e maus. Ele está fazendo aqui
uma classificação, segundo nos parece quando a gente lê a Bíblia, sobre classes de anjos, classificação. Vamos lá. Anjo do Senhor. A maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito distingue-se de qualquer outro anjo. Interessante, é uma passagem que mostra que esse anjo do Senhor tem o poder de perdoar ou de reter pecados. Então, há aqui algo diferente. Não é que há um anjo específico que é do Senhor, mas esse anjo aqui é um anjo especificamente de Deus. Os outros anjos não são, não, mas ele é um anjo especial. Esse texto parece nos levar a crer que esse anjo do Senhor, na verdade, é o Senhor. Ou Jesus, prefigurado no Antigo Testamento. O anjo não tem poder para perdoar pecado, nem reter pecado. Mas pode ser uma projeção de Deus em forma de anjo atuando entre os seres humanos. Veja que coisa importante. É-lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados, conforme diz o Antigo Testamento. O nome de Deus está nele. Veja, Êxodo 23, versículos 20 a 23. Em Êxodo 32, 34 diz: meu anjo irá diante de ti. Todos os anjos são de Deus, mas de repente ele está mencionando especificamente meu anjo. Ou seja, é como se dizer assim, a minha projeção pessoal em forma de um enviado vai na sua frente. Eu vou aparecer a você como um angelos, como um malaquia, como um enviado. Vai aparecer como um envio. Eu vou estar no meio de vocês, mas na verdade vai parecer que sou eu me enviando a mim mesmo. É um pouco complexo entender esse negócio, mas raciocina espiritualmente. Pai, minha presença, literalmente, meu rosto, irá contigo para te fazer descansar. As duas expressões são combinadas em Isaías 63:9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Olha, duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo. Primeiro, que o nome de Jeová, isto é, seu caráter revelado, está nele. Segundo, ele é o rosto de Jeová, ou melhor, o rosto de Jeová pode se ver nele. Não parece ser um anjo, um enviado, está ali. Aí Deus pegou o rosto dele e colocou, feito uma máscara. Olha, você vai chegar lá com um rosto. Não, não é. Isso aí não é literal. É dizendo, de certa maneira, como eu falei, alguma forma de projeção de Deus como um anjo, como uma forma de um ser espiritual, como de um ser angelical enviado. Aí você vai ver, veja-se também a identificação que Jacó fez do anjo com o próprio Deus. Jacó reconheceu no anjo que apareceu a ele como Deus. Aí, em Gênesis 32, versículo 30, e também no capítulo 40, versículo 16. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Provavelmente era Jesus, prefigurado no Antigo Testamento. Era a segunda pessoa da Trindade que estava se manifestando aos humanos, mas não ainda em forma totalmente humana, como ele veio, como Jesus. Letra B. Arcanjo. Essa partícula ar, ela também é usada nas palavras arqui-inimigo, arquiduque, arcebispo, significando duque superior, um duque líder, né? Arquiduque, arqui-inimigo, o inimigo maior, o inimigo líder, o inimigo chefe. Então, arcanjo é um anjo chefe, é um anjo comandante. Vamos ver isso. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal em Judas, versículo 9, Epístola de Judas, versículo 9. E em Apocalipse 12, versículo 7. Veja também, em 1 Tessalonicenses 4,16. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita, está lá em Daniel 12, versículo 1. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus. Aparece o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Ele é chamado de arcanjo Miguel. O Gabriel é chamado de anjo enviado, mensageiro, e ele aparece cumprindo missão de levar uma palavra de Deus quando tem que se defrontar com o anjo da Pérsia. A gente vai ver isso lá no livro de Daniel, no mesmo capítulo 12 de Daniel.
E o arcanjo Miguel vem ajudá-lo em uma batalha espiritual contra os anjos, as potestades do mal, os anjos caídos que estavam trabalhando a serviço da Pérsia, da nação opressora. O arcanjo Miguel estava na presença de Deus, veja em Lucas capítulo 1, versículo 19. Então, e também em Daniel 8, versículo 16, também 9, versículos 21. Os arcanjos, né? Agora, letra C. Anjos eleitos. Os anjos eleitos, assim designados biblicamente, são provavelmente aqueles que permanecem fiéis a Deus e permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. 1 Timóteo 5, 21, Mateus 25, 41. Os anjos eleitos. Seria o quê? Os anjos bons, de uma maneira geral. Letra D. Anjo das nações. Aparece essa expressão na Bíblia. Daniel 10, 13, 10, capítulo 10, versículo 13, né? E também o versículo 20, parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor. Parece. Isso aí requer estudo teológico mais profundo. Não é o nosso caso aqui. Isso aqui é uma explanação teológica para leigos. Mas requer que você faça uma análise mais profunda. Se possível, veja em dicionários e enciclopédia, procure com fontes reais. Não vídeos e pessoas que apenas são curiosos e buscam fazer fanatismo e sensacionalismo. Procure fontes corretas. Por exemplo, existe a Bíblia explicada versículo por versículo. É uma enciclopédia de muitos volumes. Mas você pode também encontrar em enciclopédias diversas. Exemplo, a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Eu tenho ela. Ou o dicionário bíblico de Jabes Torres. Também tenho. Aí vamos ver esses anjos das nações, né? Em tempos em que os judeus regressavam do cativeiro, Daniel capítulo 9, versículo 1 a 2, e Daniel se dedicou a orar e jejuar pela sua volta, aí apareceu o seguinte, que depois de 3 semanas um anjo apareceu e deu como razão da demora o fato de que o príncipe ou anjo da Pérsia havia se oposto ao retorno dos judeus. A gente já leu, eu li um pedacinho, eu mencionei um pouco disso quando a gente falou sobre os anjos, sobre os arcanjos, né? Então, dá a entender biblicamente essa coisa do anjo das nações. Não é bem explicado. A Bíblia não se interessa em detalhar, em explicar pausadamente o que é que são, o que é que significa esses anjos das nações. Será que há um anjo do Brasil? Bom, não sabemos. A palavra no Novo Testamento para principados pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações. E o termo é usado tanto para os anjos bons como para os anjos maus. Por exemplo, é possível que haja um espírito maligno predominando num país, numa nação. É possível que haja um espírito benéfico atuando no plano espiritual sobre um presidente, sobre um governador. Você já pensou nisso? De repente, a gente diz assim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação é o povo, somos nós os cristãos. Mas o país está sob o domínio de um padroeiro, uma padroeira. Por trás desse padroeiro ou padroeira, não pode estar havendo reverência a uma entidade? A Bíblia fala claramente, não adorará a mais ninguém, não faça oração para pessoa, entidade, mentor, padroeiro, santo. Você só pode fazer a adoração, oração, confissão para Jesus Cristo, para Deus, para o Espírito Santo, para mais ninguém, nem mesmo para anjo. Mas sabemos que por trás de toda e qualquer divindade, ou qualquer imagem, ou qualquer entidade, biblicamente falando, que alguém preste culto a eles, ou reverência, ou obediência, está prestando a demônios. Então, pode haver anjos das nações, espíritos maus, e anjos enviados por Deus para as nações, para abençoar, para proteger, como aconteceu aqui no caso da nação do povo de Israel. Querubins, letra E. Querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos relacionados com os propósitos retributivos. Gênesis 3, 24. E redentores. Êxodo 25, 22. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia. Isto é, sugere que representam uma
perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço semelhante ao que o boi presta. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. É bom lembrar que essa visão, esses querubins aqui, eles foram em visões. A Bíblia não diz que eles são assim, mas que eles se apresentaram em visão desta forma para Ezequiel. No livro de Ezequiel, você vai ver os querubins se apresentando desse jeito. Você vai ver em Apocalipse também eles se apresentando dessa forma, os querubins. Letra F, os serafins. Serafins são mencionados em Isaías, no capítulo 6. Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafim significa literalmente ardentes. Você se lembra que lá em Isaías capítulo 6 diz que os serafins voavam perto de Deus e havia brasas. Um deles pegou uma brasa lá com uma tenaz, uma espécie de alicate, segurou uma brasa e veio tocar na boca de Isaías. Interessante, este fogo sagrado, ele queima pecado. Mas o anjo precisou pegar com uma tenaz para não ser queimado, porque era um fogo santo que saía de Deus. A criatura mais santa que tiver não é mais santo do que Deus. Mesmo o anjo ainda é impuro se comparado com a santidade de Deus. Então, o próprio serafim precisou pegar com uma tenaz ou um tipo de alicate, aquela brasa espiritual, e foi tocar na boca de Isaías. Isso foi uma visão, não foi uma brasa de verdade, não. Em visão, Isaías viu isso acontecer. Porque ele disse, meus lábios são impuros, Senhor, eu vou morrer, eu vi Deus santo, e quem vê Deus morre, não é possível, isso continua vivo. Aí o anjo, não, estou aqui, purificador que eu trouxe diretamente da partícula íntima de Deus, vai tocar em você. Você agora foi santificado, foi purificado, foi perdoado. Purificado nesse sentido, viu, irmão? Continuou um homem aqui na terra, continuou carnal, mas houve ali um perdão, houve ali uma restauração. Você vai ser um mensageiro, vai profetizar. Não diga mais isso. Então o serafim aqui, diferente do querubim, fez uma missão. E ele aqui, outro detalhe, os serafins são vistos com aquelas asas, como aparece lá em Isaías capítulo 6, 6 pares de asas, tal, não sei o quê. Uma visão. Bom, essas são as classificação, número 2, classificação, né? Os anjos do Senhor, arcanjo, anjos dos eleitos, anjos das nações, querubins, serafins. Vamos agora fazer um estudo rápido sobre seu caráter. Número 3, seu caráter. O caráter dos anjos. Letra A. Obedientes. O ser humano é desobediente. Os anjos, obedientes. Letra A. Obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus mandou orar assim. Orem assim, ó. Deus, que a sua vontade seja feita aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita no céu. Que o homem obedeça a Deus, a vontade de Deus, do jeito que ela é obedecida pelos anjos. Deus, essa oração aqui não dizia assim, ó, que ela seja obedecida aqui na terra, como eu obedeço o Senhor quando eu estou aí no céu, Deus. Não. Jesus está se referindo aos anjos. Porque Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então Deus não estaria dizendo para ele mesmo assim, que ó, partícula de Deus que está no céu aí, que aqui na terra o Senhor, sua vontade seja obedecida pelos homens aqui na terra, do jeito que eu obedeço o Senhor quando eu estou aí. Não, ele está dizendo assim, que aqui na terra os seres humanos venham a ser obedientes do jeito que os anjos te obedecem aí nos céus.
Então os anjos são obedientes. Mateus 6, versículo 10, Salmo 103, versículo 20, Judas, né, Epístola de Judas, capítulos, versículo 6. A Epístola de Judas não tem capítulo, ele é todinho um único capítulo, né? É versículo 6. E também na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Letra B, do seu caráter, eles também são reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Neemias 9, versículo 6, Filipenses 2, versículos de 9 a 11 e Hebreus 1 a 6. Reverência. Você vai encontrar sempre assim: e os anjos prostraram-se diante de Deus. Os anjos. Enquanto que tem crente que não respeita o culto. Irmão, vamos avaliar. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí o camarada na hora da mensagem está com o celular brincando. Aí na hora da mensagem, na hora de uma oração, tá cochichando, tá brincando, tá namorando, tá paquerando aquela irmãzinha. Reverência os anjos têm. Letra C, sábios. Olha como diz o texto. Como um anjo para discernir o bem do mal. Era uma expressão proverbial em Israel. Isso está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 17. Quer dizer, o povo judeu já tinha usado esse provérbio, pois sabiam que os anjos eram seres com conhecimento, com sabedoria. Eles eram intrinsecamente obedientes a Deus, sem questioná-lo, mas eles não eram robô. Eles tinham sabedoria, sabiam o que estavam fazendo. Eles não eram meramente um autômato comandado por controle remoto. Não. Agora, mesmo assim, Deus queria criar o ser humano para que fosse um pouco mais além do que os anjos, para compartilhar com ele a sua intimidade, a adoração do coração, do corpo, alma e espírito. Bom, os anjos são sábios, né? Aí diz, a inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Ainda assim é finita. Um anjo não é um Deus. Um anjo não faz coisas, não tem uma sabedoria semelhante a de Deus, ou superior de Deus, ou igual a de Deus. A sabedoria dos anjos é tão finita quanto é a sabedoria dos homens. E ela não tem aplicação nos céus. Deus é o Senhor sábio. Ele utiliza o anjo, atua com suas em sábias ações quando ele intervém aqui na terra. Há histórias, existem relatos de pessoas que teve um encontro com alguém que ele não sabia quem era e aquela pessoa fez uma coisa, um argumento, uma negociação tão... Puxa, eu não saberia resolver isso. Mas nunca mais eu vi aquela pessoa que chegou ali na hora, me defendeu numa situação. Existem histórias assim. Pode ter sido um anjo materializado que veio a esta terra, salvou você de uma situação. Ele agiu com uma sabedoria ímpar. Como diz certo escritor, imagina-se que a capacidade intelectual do anjo tenha uma compreensão mais vasta do que a nossa. Que uma só imagem na mente angelical contenha mais detalhes do que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui. Bom, isso é apenas uma opinião de um certo escritor. Letra D. Os anjos, no seu caráter, eles também são mansos. Não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, e em Judas, versículo 9. E é onde aparece aquele texto que diz assim, mesmo os anjos não ousaram lançar palavras de maldição contra Satanás, apenas disseram que o Senhor te repreenda, Satanás. Eu fiquei um pouco chocado alguns anos atrás, quando eu era bem mais novo, que eu vi em programas de televisão. Hoje eu trabalho, eu também faço batalha espiritual, faço oração para combater demônios, já expulsei demônios em nome de Jesus. Mas eu fiquei um pouco estarrecido alguns anos atrás, quando eu vi na televisão certos ministros sendo um pouco agressivos até em excesso com demônios. Tipo, demônio, eu queimo você, vá para o inferno, eu vou lançar você no abismo. Jesus não fez isso.
Os anjos não fizeram isso com os seus compatriotas, os seus colegas, não, vamos dizer assim, os seus irmãos de criação, né? Porque os demônios e os anjos bons são a mesma origem, só que com distanciamentos que tomaram, né? Por causa da rebelião. Mas aqui está dizendo que eles, em momento nenhum, no versículo 9 de Judas, né? Ousaram lançar a palavra de maldição, de imprecação contra Satanás. Apenas disseram assim, ó, que o Senhor te repreenda. Eu acho que era mais prudente o crente dizer que o Senhor te repreenda. Eu tive batalha espiritual, a primeira vez que aconteceu, quando eu estava prendendo a pessoa endemoniada. Conheço até hoje essa pessoa, hoje em dia me disse a palavra de Deus também na igreja, mas quando ela estava possessa de demônio, eu fiquei pensando, como é que eu devo agir? Aí meu irmão me deu algumas palavras, eu comecei a usar, meio ainda aprendendo, até que eu aprendi que a gente tem que ter ousadia para combatê-lo. Mas não vamos tomar o lugar de Deus, mandando ele para o abismo, para o inferno, mandando fogo queimar. Ai, que o fogo do inferno comece a queimar você agora. Queime, queime, queime. Eu vi isso na televisão, eu fiquei meio assim, eu não sei. Eu acho que isso aí tá virando uma cena muito propaganda, muito excesso. Mas quer ver uma coisa? Não precisa muito não. É suficiente você fazer o que Jesus fez. Olha, Jesus tem que ser o padrão. Não, olha, o seu padrão, meu irmão, não é para ser missionário de televisão, sabe? Você não tem que sair por aí imitando alguém. Faça o que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Cala-te, sai dele. Eu te repreendo em nome de Jesus. Retira-te. Pronto. Ele obedece. Ele me obedeceu. Os demônios me obedeceram. Fiquei incrível. Observando. Funciona. Aquela senhora estava com aqueles espíritos maus ali. Em nome de Jesus, se revele quem é você agora. Eu sou o Exu fulano de tal. E ele obedece mesmo. Põe a mão para trás. Eu te ordeno em nome de Jesus. Veja bem, você está com ousadia para, em nome de Jesus, fazer o que Jesus mandou que fizéssemos. Jesus não mandou você fazer show pirotécnico com o demônio, fazer o demônio dançar, fazer o demônio ficar recitando versículo, ficar pulando. Diga agora, revela agora o que você estava fazendo com ele. Inclusive, eu já vi casos até de história. Eu vi na televisão o demônio contando perante todo mundo que fazia aquela vítima ali ser homossexual, praticar atos sujos. Meu Deus, quando essa pessoa for liberta, ele nem faz ideia de que está todo mundo aqui sabendo que o demônio fez ele praticar coisas nojentas. Não, expondo a pessoa à vergonha. Quer dizer, ele obrigou o demônio a falar aquilo. Realmente ele é um cristão, tem o poder em nome de Jesus, mas a falta de sabedoria levou ele a excessos. Eu não gosto desse tipo de ministração. Eu acho que o certo é o cristão ir nos limites que Deus mandou. Expulsa o demônio. Vá, faça com fé mesmo. Cala a boca, espírito mau. Eu te ordeno. Saia dessa pessoa. Só isso. Os anjos aqui fizeram assim. O Senhor te repreenda. Então, os anjos são mansos, não são prepotentes. O arcanjo Miguel não chegou com prepotência para expulsar Satanás. Combateu, agiu, cumpriu sua missão e pronto. Deus é quem é Senhor e vai se encarregar, vai repreender, vai punir, vai acabar, vai... Deus é o Senhor e não o outro anjo. Letra E. São poderosos. Salmo 103, versículo 20. Deus concede poder para o anjo. E a gente vai ver na Bíblia anjos fazendo coisas tremendas. E nas visões, todas as vezes os anjos fazem coisas nos céus, na terra, coisas tremendas. Letra F. São santos. Sendo separados por Deus e para Deus, são santos anjos. Apocalipse 14, 10. Aqui se refere aos anjos bons, que não mantiveram a rebelião, que se mantiveram fiéis a Deus. Eles são separados, eles são de Deus, para Deus e a serviço de Deus. Você, cristão, é um santo, é tirado do mundo para adorar a Deus. Não é para adorar o dinheiro, não é para adorar ídolos, pessoas é para adorar a Deus. E o anjo é para adorar a Deus. Os que se rebelaram estão adorando o seu líder rebelde. Então eles vão sofrer suas consequências também. Agora vamos aqui ver sua obra, a obra dos anjos. Letra A, eles são agentes de Deus. Agentes. Não são mencionados como executores dos pronunciamentos de Deus. Isso você vai encontrar em Gênesis 3, 24, Números 22, de 22 a 27, Mateus 13, 39
e 41 e 49. E também no capítulo 16, versículo 27. E no capítulo 24, 31. Em Marcos 13, 27. Em Gênesis 19, 1. Em 2 Samuel 24, 16. Em 2 Reis 19, 35. E em Atos 12, 23. Eles são também mensageiros. Aqui o que o nome angelos significa, ou no hebraico malakia. Olha como ele diz aqui, anjos, mensageiros de Deus. Anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia, primeiro, anunciações, é o caso de Lucas capítulo 1 a 20, né, anunciando o nascimento de Cristo, anunciando a concepção do nascimento de Cristo ainda. Você sabia que a única verdadeira Imaculada Conceição é a de Cristo? Veja bem, Imaculada Conceição, concepção sem mancha, é a de Jesus. Jesus foi concebido sem sexo entre pessoas. Ele foi concebido por Deus dentro do ventre de uma serva de Deus obediente. Então Jesus é a única verdadeira, foi a única verdadeira Imaculada Conceição ou concepção. O anjo veio anunciar a concepção do nascimento de Jesus. Depois, lá em Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 20, Mateus 1, versículos 20 e 21. Segundo, ele vem os anjos muitas vezes como mensageiro trazem advertências. Você vai ver em Mateus 2, 13, Hebreus 2, 2. Terceiro, instruções. Mateus 28, de 2 a 6, Atos 10, 3, Daniel 4, 13 a 17. Número 4, encorajamento, Atos 27, 23, Gênesis 28, 12. 5, revelação, Atos 7, 53, Gálatas 3, 19, Hebreus 2, 2, Daniel 9, de 21 a 27 e Apocalipse 1, versículo 1. E por último, letra C, eles são servos de Deus. Está vendo? Quanto à sua obra, eles são agentes de Deus, mensageiros de Deus e servos de Deus. Olha aí, servo de Deus. O versículo de Hebreus 1, 4, 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O anjo ele é enviado a nosso favor. Deus manda o anjo para fazer coisas em benefício dos seus servos, dos seus redimidos. Os anjos são enviados para sustentar, Mateus 4, versículo 11, Lucas 22, 43 e outros versículos. Para preservar, está lá em Gênesis 16, versículo 7, 24, 7, Êxodo 23, 30. Para resgatar, está em Números 20, versículo 16, Salmos 34, versículo 7 e também o Salmo 91, 11 e outros versículos. Para interceder, Zacarias 1, 12 e Apocalipse 8, versículos 3 e 4. E número 4, para servir aos justos depois da morte, até mesmo quando o justo, o cristão, morrer, mesmo nessa ocasião, os anjos são enviados para servir. Olha aí, Lucas 16, versículo 20. Aí ele conclui dizendo aqui: lendo os versículos acima citados, à luz das palavras de Nosso Senhor em Mateus 18, 10, algumas pessoas formaram as doutrinas dos anjos protetores. Então veja só, começou a aparecer a história de anjo da guarda. Ao longo da história, começou a aparecer um negócio de o anjo da guarda. Existe um anjo da guarda? Será que você tem um anjo da guarda? Eu vou fazer a oração ao meu anjo da guarda. Anjo protetor ao qual eu ensino que cada pessoa, cada crente tem um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo durante a vida. Eles afirmam que as palavras estão em Atos 12, 15 e implica que os cristãos primitivos entenderam dessa maneira as palavras do Senhor. Não podemos ser dogmáticos sobre esse assunto. Entretanto, as promessas de ajuda por parte de anjos são suficientemente numerosas e claras para proverem uma fonte de ânimo para todos os cristãos. Não há um anjo específico para ser protetor. Anjos, a Bíblia fala que o Senhor envia anjos. Então, desenvolveram, nós sabemos, né, certos segmentos do cristianismo acredita que haja anjo, especificamente anjo da guarda. Então, aqui a gente viu a angelologia propriamente dita, o estudo sobre os anjos.
Vamos entrar na segunda parte, que é sobre Satanás ou satanologia. É tratar da pessoa específica de um anjo. Vai ser estudado aqui apenas este anjo, este angelos, este Malaquias. Ele é especial, ele é diferente de todos os outros anjos por uma característica principal. Veja bem, esse Satanás, ele contém tudo o que está dizendo aqui. Eles são poderosos, eles têm inteligência. Satanás, né, tem poderoso, é um anjo. Como ele é um anjo, ele é sábio, ele é poderoso, ele é inteligente, é rápido, não, é espírito, é imortal, são criaturas, não criaturas, mas foi rebelde, rebelou-se contra Deus e levou um grupo de anjos. Isso tudo num tempo em que os anjos tinham o livre-arbítrio tanto quanto o homem. Ou seja, os primeiros seres com livre-arbítrio a serem criados foram os anjos. Deixaram de ter livre-arbítrio após essa rebelião, e então Deus criou o homem para que o homem tenha comunhão com ele. Vamos ver, Satanás. Alguns afirmam que tal ser não existe, o diabo, mas depois de observar-se o mal que existe no mundo, é lógico que se pergunte quem continua a fazer a obra de Satanás durante a sua ausência, se é que ele não existe. Olha, assim como você vê as coisas gloriosas, grandiosas, e diz, tem que existir um Deus. Então você olha para as perversidades, para os males terríveis que estão aí, tem que existir alguém maléfico para fazer tudo isso. Alguém até contrário a Deus, destruindo a obra dele, incentivando. Como é que alguém tem a astúcia de programar para fazer com perfeição um crime? Essa pessoa não poderia, com a inteligência dela, usar para salvar vidas? Ele está sendo inspirado por alguma fonte nada boa. Tem que existir alguém. Aí a gente vai ver isso aqui agora. Estudo número 2, dentro de angelologia. Satanás ou satanologia. Número 1. Sua origem. Está em Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15 e em Ezequiel 28, versículos de 12 a 19. O contexto ali é o seguinte: esses dois textos foram escritos durante o período de cativeiro na Babilônia, e os profetas estão aqui falando que essas nações que tinham levado o povo de Deus cativo, conforme profecia, eles estavam sob a ação demoníaca. O povo de Deus era o povo de Israel, mas os babilônios, envolvidos em suas bruxarias, em práticas politeístas, eram dominados por demônios. Todas as nações do universo, do mundo conhecido na época, eles estavam sob influência maligna, diabólica. Deus destruiu a humanidade uma vez pelo dilúvio porque todos estavam sob o domínio dos demônios, estavam fazendo o que era mal, exceto a família de Noé. A família de Noé, tendo sido resgatada, repovoaram o mundo, mas novamente a humanidade se espalhou e um pequeno grupo ainda estava disposto a ter mudança de vida. Deste pequeno grupo, o Senhor Deus separou alguém, Abraão, formou a nação da qual ele disse: é dessa nação aqui que eu quero santificar e purificar, que eu quero enviar o Salvador, o resgatador da humanidade, que vai ser a minha segunda pessoa, vai ser Jesus, que é em forma humana. Agora, entre essas pessoas, esses países, havia, como a gente leu ainda agora na passagem que fala sobre a classificação, sobre os demônios, sobre os anjos que tem em cada, possivelmente poderia existir em cada país, né, o anjo das nações. A Bíblia nos fala que Miguel teve que combater contra o anjo da Pérsia. Por que Miguel foi combater outro anjo? Era um anjo que não estava agindo contrário à obra de Deus. Era contra a libertação do povo de Deus que estava cativo e que Deus agora, ao cumprir os 70 anos de cativeiro, ia libertar. Então precisou o arcanjo Miguel combater esse anjo da Pérsia. Esse anjo da Pérsia era um anjo bom? Não. Quem instigava ele? Seu líder de rebelião. Então, é aqui
que esses versículos vão se encaixar quando você estiver lendo eles. Você vai ver que quando Deus fala com o rei de Tiro, ele está falando de Lúcifer, de Satanás. Antes chamado Lúcifer, que é condutor de luz, e que agora passou a se chamar Satanás, que significa adversário. No hebraico, Shatan. Quando usa o artigo Shatan, ele está dizendo assim, o adversário. Quando diz Shatan somente, é um adversário qualquer. Por exemplo, você está jogando xadrez com alguém. João é o adversário de Pedro. Se você disser isso na língua hebraica antiga, estaria dizendo o seguinte: Yohanan Hashatan Cefas. Yohanan Yohanan Vi Shatan Cefas. Ou seja, João e o adversário Pedro. Agora, Hashatan é o adversário, um adversário específico. É como alguém diz assim, olha, o Deus. Deus é qualquer divindade. Deus Sol, Deus Lua. Agora, eu creio no Deus, um D maiúsculo. Então estou dizendo que é o único Deus, é Jeová, é Yahvé, é o Senhor, o Deus. Você crê no Deus mesmo, então o inimigo, o adversário, Hashatan. Então o rei, aqui na profecia que Ezequiel diz, capítulo 28, versículo de 12 a 19, sobre o rei de Tiro, na realidade, ele está trazendo aqui uma profecia mostrando, trazendo luz, revelação para nós a respeito da rebelião que aconteceu nos céus. Você vai perceber que ele está falando aqui de coisas espirituais, coisas que não aconteceram com o rei de Tiro. Tem coisa que ele está falando aqui que não é humana, não é com seres humanos. Ele fala aqui que você andava no jardim do Éden. Você era um anjo, era um querubim ungido. É claro que ele está usando aqui uma figura de linguagem para o rei, mas ao mesmo tempo está deixando transparecer uma mensagem espiritual de algo que aconteceu nos céus. Veja, isso é profundo, irmão. Isso é revelação. Isto é revelação de Deus. Tem que ler com reverência e com oração. Não leia isso como quem está lendo gibi, não. Pegue sua Bíblia e leia. Depois que a gente terminar esse estudo, vai examinar, veja em várias linguagens. Você vai perceber que Deus está mostrando aqui como é que aconteceu a rebelião nos céus. Talvez, quando Ezequiel e Isaías escreveram isso, talvez eles mesmo não sabiam que se tratava da rebelião nos céus e estavam só profetizando para o rei de Tiro. Mas você, cristão, agora do século XX, que tem o Espírito Santo, você com os olhos do Espírito Santo pode reler essas palavras e enxergar nelas profecias referentes a este fato acontecido, esta rebelião nos céus. Olha aí, ele diz assim, por que os reis de Babilônia e de Tiro são mencionados primeiramente antes de se relatar a queda de Satanás? A resposta é, o profeta descreveu a queda de Satanás tendo em vista um propósito prático. Então o profeta, Deus levou, veja, Deus é sábio. Eu vou mostrar, eu vou trazer à tona o que aconteceu de rebelião nos céus e para isso eu vou usar como ilustração o que o rei de Tiro está fazendo. O que é que os reis de Babilônia estão fazendo. E assim eu vou dar uma lição e ao mesmo tempo eu vou trazer um ensino teológico. Está entendendo? Está entendendo como é que é a revelação de Deus? Glória a Deus, eu espero que esteja em nome de Jesus. Aí ele diz o seguinte, para poder admoestar os tais, os inspirados profetas de Deus afastaram o véu do obscuro passado e descreveram a queda do anjo rebelde, que disse, eu serei igual a Deus. Essa é a lição prática. Se Deus castigou o blasfemo e o orgulho deste anjo de alta categoria, como deixará de julgar qualquer rei que se atreva a usurpar o seu lugar? Você se lembra que a Bíblia diz, se você tiver lido lá o livro de Daniel, né, que Nabucodonosor chegou a se considerar Deus de todo mundo e o próprio Deus revelou a ele, naquele sonho da estátua, assim, olha, a cabeça que você está vendo na estátua é o teu reino, que tu te considera Senhor de todas as províncias. Foi Deus que lhe deu, mas você usurpa achando que é poderoso por si mesmo. Então, a figura que Deus utilizou para falar através dos profetas a esses reis está trazendo o mesmo que aconteceu nos céus com Satanás.
Então ele trouxe aqui uma lição teológica para nós que entendemos essa visão hoje ao ler a palavra com o Espírito Santo que nos faz entender essa verdade e trouxe esse exemplo para eles ali no passado. Olha, notemos como o frustrado orgulho e ambição ainda consomem a ponto de desejar ser adorado até hoje. Os demônios, Satanás continua querendo, aí Mateus 4, versículo 9. Como o Deus deste mundo, segundo Coríntios 4:4. Uma ambição que temporariamente será satisfeita quando ele encarnar o anticristo. Isso aí vai acontecer no tempo do anticristo. Como castigo por sua maldade, Satanás foi lançado fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que ele havia alistado em sua rebelião. Mateus 25:41, Apocalipse 12:7, Efésios 2:2, Mateus 12:24. Ele procurou ganhar Eva como sua aliada. Porém, Deus frustrou o plano dele e disse: porém, inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3:15. E mais ainda, Deus disse: vou pôr o teu descendente. A João Ferreira de Almeida, corrigida, se não me engano, diz assim: entre a sua descendência e a da mulher. Mas parece que a versão corrigida diz: entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, alguns conseguem enxergar, eu já vi pregadores dizendo que a João Ferreira de Almeida, corrigida, se não me engano, ou é atualizada, quando fala seu descendente, está falando de Jesus Cristo. Ou seja, do descendente da mulher vai nascer alguém que vai pisar a cabeça da serpente, figurativamente, que vai vencer Satanás. Vai acontecer aquela palavra grega, airo. Airo significa dominar. Quando Jesus vai dizer assim, eu dou a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões. Não é para você andar em cima de cobra, não. É para você dominar o espírito do mal. Nunca Jesus mandou ninguém pegar serpente, mas um escorpião venenoso. Eu já fui picado por escorpião quando tinha 4, 5 anos. Meu irmão Litônio, já falecido, também foi picado por escorpião. Minha sobrinha foi picada. Deus não está mandando ninguém pegar escorpião. Vai pegar uma cobra coral, você vai ser picado e vai morrer. Não faça isso não. Existe uma seita americana, eu não sei se ainda existe uma seita norte-americana que tentava testar a fé dos seus seguidores, mandando eles pegarem cobras. Os que eram picados é porque não tinham fé. Não, isso aí são exageros. Isso são fanatismo. A Bíblia não apoia esse tipo de prática. Jesus pisou a cabeça da serpente quando ele venceu na cruz do Calvário. Então, simbolicamente, ele esmagou a cabeça, venceu. É esse o sentido. Então, irmão, entenda com a linguagem espiritual transferida em forma de palavras, de poesia, de profecia, de oráculos, no seu sentido, sua real mensagem. A palavra de Deus é isso. Não é a literalidade da palavra, não, porque Jesus já disse, né? A letra mata, o espírito vivifica, ou seja, a literalidade confunde. A literalidade deixa você sem sentido. Mata nesse sentido, deixa sem vida. Mas o espírito, a mensagem, o que ela contém, traz para você esperança, produz em você a vida que o desânimo do pecado trouxe. A palavra viva transforma. Então, Satanás foi aqui, a sua origem é mostrada aqui nesses dois textos bíblicos. Isaías 14, de 12 a 15, e Ezequiel 28, de 12 a 19. Seu caráter. Tópico número 2. Ou seja, o caráter de Satanás. Qual é? Letra A. Primeiramente, Satanás. Do hebraico, Hashatan, que é o adversário. Descreve seus intentos maliciosos e pertinentes de obstruir os propósitos de Deus. Inimigo, adversário, contrário. Olha, uma coisa importante, irmão. Se você não gostar de certo pastor, se você não concordar com certo irmão, não seja inimigo dele. Apenas deixe claro, olha, você é meu irmão em Cristo, continuará sendo. Eu não acho certo, não concordo com tal coisa. Mas não faça oposição, não tente atacar ele, não destrua o que ele está fazendo, porque você estará se tornando um chatão. Você está virando um chatão quando você faz uma coisa contra alguém. A Bíblia não manda você destruir nada de alguém que você não gosta, que seja seu opositor. Não. Agora, a Bíblia manda a gente combater contra Satanás. Sim,
porque ele já é o seu, ele se tornou inimigo de Deus e é consequentemente seu inimigo. Então é diferente. Então é isso aqui da Bíblia dizendo, ele é um adversário, é o adversário de Deus. Nessa oposição manifestou-se especialmente nas suas tentativas de impedir o plano de Deus ao procurar destruir a linhagem escolhida da qual viria o Messias. Aí a gente vai ver várias explicações aqui. Depois veio, então, Satanás é descrito como procurando destruir a igreja de duas maneiras. Interiormente, pela introdução de falsos ensinos, 1 Timóteo 4:1, também Mateus 3:18, 13, 38 e 39. Né? E exteriormente, pela perseguição. Apocalipse 2:10, a perseguição que a igreja do Senhor teve ao longo da história. A igreja que eu digo, povo de Deus. Não é organização, não é denominação. Não, é cristão, os nascidos de Cristo, os nascidos do Evangelho, quem tem uma vida transformada, ser perseguido em países muçulmanos, ser perseguido em países comunistas, serem perseguidos em ditaduras, serem perseguidos por várias razões. Letra B do seu caráter, né, Satanás? Ele é também diabo. Se ele é Satanás ou inimigo, que é Rachatan no hebraico, ele é também diabo, que no grego é diabolos. E em português, caluniador. Interessante, Satanás e diabo não é o nome dele. Tornou-se nome por alusão ao que ele é, assim como a palavra Deus tornou-se um nome para Deus. Sabemos que o nome de Deus é Yahvé, Jeová. No entanto, como só existe um único verdadeiro Deus, qualquer outro Deus que se fale não é um Deus, é um ídolo. Então, quando se diz assim, eu creio em Deus, você está dizendo, eu creio em Jeová. A mesma coisa acontece aqui. O Satanás, a obra de Satanás. Você está dizendo assim, literalmente, a obra do inimigo. Mas como Satanás, a palavra Satanás e a palavra diabo acabaram se tornando, de certa forma, um nome para Satanás. Então, diabo também. Só que no grego ele é o adjetivo caluniador. Mas Satanás é chamado assim porque ele calunia tanto a Deus, tá em Gênesis 3, versículos 2, 4 e 5, como ao homem. Apocalipse 12, 10, Jó 1 a 9, não, Jó, capítulo 1, versículo 9, Zacarias 3, 1 e 2 e Lucas 22, 31. Você viu que, como caluniador, ele tentou deturpar a palavra de Deus para Eva. Ele lançou a dúvida de que Deus estava sendo correto. Não, Deus não está querendo que ele está escondendo de vocês a sabedoria que ele quer manter só para si mesmo. Ou seja, ele atentou contra a fidelidade de Deus, contra a sinceridade de Deus, contra a santidade, uma série de coisas. Ele lançou dúvidas ele colocou no ser humano dúvidas contra Deus. Então ele é um caluniador, além de um inimigo, é um caluniador. Letra C, ele é destruidor. É o sentido da palavra Apolion no grego, ou Abaddon no hebraico. Você vai encontrar essas duas palavras já traduzidas lá em Apocalipse 9, versículo 11. Abaddon ou Apolion, destruidor, que destrói. Construidor constrói uma coisa, destruidor chega lá para demolir. Cheio de ódio contra o Criador e suas obras, o diabo deseja estabelecer-se a si mesmo como o Deus da destruição. Eu vou desfazer, eu vou fazer com que o homem, que é a imagem de Deus, fique desfigurado. Deus criou o homem macho e fêmea, pois eu vou fazer o macho virar fêmea, a fêmea querer ser macho. Eu vou fazer com que o sexo Deus criou para ser uma bênção, pois eu vou fazer do sexo uma aberração. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer com que o homem tente fazer sexo com a criança, com o animal, com o parente, com que o homem seja uma besta, com que o homem seja uma imagem deturpada. Eu vou tripudiar a mesma vontade. Deus vai ver o que eu vou fazer com a criatura dele. Então ele é um destruidor. Letra D. Serpente. Apocalipse 12, versículo 9 diz: essa antiga serpente, chamada o diabo, nos faz lembrar aquele que na antiguidade usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Olha,
Os ofídeos. Eita, agora está usando palavras da zoologia. Ofídeos. Os ofídeos são as cobras. Uma serpente não é um demônio. Um gato preto não é um animal de bruxa. Ah, isso aí tudo é coisa criada na Idade Média, desenvolvida, são mitologias. Então, gato preto não é demônios, morcego não é demônio, cobra não é... Não, não, não. E serpentes não são demônios, não é Satanás. Agora, uma serpente em especial foi usada por Satanás, ele assumiu um corpo, ele agiu mediunicamente por intermédio de um animal irracional e enganou Eva falando através desse animal irracional. Ele utilizando-se de uma serpente. Então, o escritor bíblico do Novo Testamento, o apóstolo João, ao escrever Apocalipse, recebeu essa revelação de fazer essa mencionar. Olha, esta antiga serpente. Ele não está dizendo assim, essa serpente, Satanás é uma serpente. Esta, ou seja, esta específica, antiga serpente, essa antiga serpente que enganou Eva, é Satanás. Essa serpente aí, essa específica. Não é sucuri, não, não. Não é sucuri, não é jiboia. Não, Satanás não é nada disso. Satanás era aquela serpente encarnada, e Satanás também, o demônio estava encarnado nela, aquela serpente específica ali. Tá entendendo, irmão? Vamos entender com a visão. Letra E. Tentador. Mateus 4, 3. Tentar significa literalmente provar ou testar. E o termo é usado também com relação aos tratos de Deus. Gênesis 22, versículo 1. Mas enquanto Deus põe à prova os homens para seu próprio bem, para purificar e desenvolver o seu caráter, Satanás tenta-os com um propósito malicioso de destruir. Uma provação. Eu estou passando por uma provação. Ou seja, Deus está testando você. E depois essa provação vai encerrar. É diferente. A tentação de Satanás é diferente. É visando acabar. Você não termina nunca. Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Olha, tem alguma coisa errada. Está na hora de você repreender em nome de Jesus. Senhor. Ou então, olha a Deus. Meu Deus, me mostra o que é que está acontecendo aqui. Essa provação que eu pensei que ia durar pouco, está indo além das minhas forças. A palavra de Deus diz que Ele não nos deixará tentar além do que a gente é provar, possa aguentar. Veja, Deus não permite, provação de Deus não passa além do que você suporta. Mas se está acontecendo e você não está aguentando mais, é Deus mesmo que está fazendo. Meu Deus, dá-me sabedoria. Eu não estou duvidando do Senhor, mas eu sou um ser mortal. Eu tenho o direito de vir ao Senhor, Pai eterno, Paizinho. O que é que está acontecendo? Eu tenho que suportar mesmo. É o Senhor mesmo? Ou Satanás está se aproveitando da minha ignorância, da minha fraqueza e está mesmo me pisando? Se for, em nome de Jesus, dá-me força, dá-me revelação e eu vou repreendê-lo. Repreenda. Aí você vai perceber, vai descobrir que era, na verdade, uma tentação para forçar você a cair, para levar você a blasfemar. Pode ser isso. Você se lembra que Jesus foi tentado no deserto? E ele disse, saia, não tenta o Senhor teu Deus, retire-se. Faça a mesma coisa, reprima Satanás, quando você estiver sendo tentado por ele. Letra F, príncipe e Deus deste mundo. Príncipe e Deus deste mundo. João, capítulo 12, versículos 31 e 2 Coríntios 4, versículo 4. Foi Jesus quem afirmou. E ele disse, príncipe, líder principal, aquele que está controlando as mentes humanas, aquele que tem direcionado este mundo rebelde, mau, perverso, que afastou-se de Deus, que não busca a sua presença. Então Satanás, no mundo espiritual, controla as mentes. A gente está acostumado a ouvir dizer, Deus está no controle do Brasil. Está mesmo? Eu sei que Deus está no controle de todo o universo, mas Ele tem permitido que os seres humanos tenham a chance de se arrepender do seu mal e deixar que o seu Espírito Santo controle a sua vida pessoalmente. Mas a humanidade tem feito isso que Deus está esperando? Vamos nos reconciliar com Deus, vamos buscar a Deus para que Ele seja o Senhor mesmo do meu país. Não. As pessoas choramingam no pé de Deus quando chega uma pandemia. Todo mundo corre para fazer lives e buscar a igreja. Todo mundo vai para fazer oração, vai fazer jejum. Na pandemia ficou assim de pessoas assistindo live de igrejas. Mas quando tudo afrouxou, bora pro carnaval.
Bora assistir o Portas do Fundo. Veja que quem blasfema contra o Senhor Jesus Cristo. Portas do Fundo. Você sabe o que significa essa expressão, né? Bom, pesquise direito, você vai ver o que é que ele quer dizer com isso. Portas do Fundo, mostrando um evangelho homossexualista. Ele está dizendo tudo. Então essas pessoas não são controladas, não estão sob o domínio de Deus, não estão. Então o príncipe deste mundo, desse sistema de coisa que é o Senhor que está governando essas mentes, os corações. Né? Todo o mundo está no maligno, ou no poder do maligno. 1 João 5,19. O mundo já é no maligno. As escrituras descrevem o resumo dessas palavras: fama, prazer e bens. A esses três objetivos tudo está subordinado. Dinheiro controla, dinheiro compra a justiça terrestre humanamente, a fama e o poder sobre a cabeça. Crimes são cometidos até em meios religiosos cristãos. Não se surpreenda quando você vê, ou de vez em quando escutar, escândalos acontecendo entre cristãos. Esse cristão está sob o domínio de Deus? Não. Ele se deixou levar pelo príncipe deste mundo, embora dentro de uma comunidade dita cristã. Príncipe deste mundo. Agora, terceiro, vamos ver suas atividades, as atividades de Satanás. A gente viu a origem, número 1, seu caráter, né? Que é Satanás, diabo, destruidor, serpente, tentador e príncipe desse mundo. E agora vamos ver as atividades que ele desempenha. Primeiro, a natureza das atividades. Depois, a esfera das atividades. Terceiro, o motivo das atividades. E quarto, as restrições das atividades. As atividades de Satanás. Primeiro, a natureza. Satanás perturba a obra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,18. Ele é descrito como presunçoso. Mateus 4:4-5. Orgulhoso. 1 Timóteo 3,16. Poderoso, até certo ponto. Efésios 2:2. Maligno. Jó 2:4. Astuto. E outros versículos mais, né? Enganador. Letra B. Veja, a natureza da atividade dele é que ele é tudo isso. Ele é perturbador, enganador, ele aflige, ele é orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e cruel. Essa é a natureza das suas atividades. Tem pessoas fazendo isso no mundo? Tem. Essas pessoas estão sendo marionetes de Satanás para fazer a vontade dele. Estão ajudando, estão sendo companheiros de Satanás, estão sendo manipulados por ele, estão dominados por ele. Então, ele, Satanás, está sendo o príncipe deste mundo onde essas pessoas estão vivendo. Letra B, a esfera das atividades dele. Vimos a natureza, agora a esfera das suas atividades. O diabo não limita suas operações aos ímpios e depravados. Não, muitas vezes age nos círculos mais elevados, como semelhante a um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Deveras, até assiste às reuniões religiosas, o que é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos. Veja em Jó, capítulo 1. E pelo uso dos termos doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:11. E sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Frequentemente seus agentes se fazem passar como ministros de justiça. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Ou seja, Satanás não está atuando somente naquele bandido que está matando criancinhas inocentes, não. Olha, eu não sei, eu acho que é o diabo que está fazendo isso. Não, você sabia que aquele seu colega de confiança que lhe apunhalou pelas costas pode estar sendo um instrumento de Satanás? Ele foi um infiel com você, ele é um mau crente, ele é uma imagem, uma semelhança na frente de todo mundo, mas por debaixo dos panos ele está fofocando na sua vida, está sendo um agente de Satanás. Satanás está usando ele e aquela própria pessoa não imagina isso. Ele abriu brechas, deixou isso acontecer. E sem contar aqueles que já entraram na igreja com esse propósito de infiltrar o mal. Você sabia que existe a igreja de Satanás? Não sabia? Você sabia que existem satanistas convictos?
Saiba, se não sabia, saiba. Não é somente pessoas influenciadas, não. Existe gente que dedicou a sua vida ao satanismo e está entrando no círculo, está se infiltrando para perturbar, para destruir, para matar. Certo pastor contou que durante uma viagem, um cidadão estava sentado numa viagem de avião, não me lembro quem foi, eu vi numa igreja esse testemunho, que ele estava viajando de avião e um cidadão, uma outra pessoa estava de lado, né? Esse pastor, dito que está contando a história, está viajando no avião. E na cadeira assim ao lado tinha um cidadão meio distinto sentado ali. Esse distinto não sabia que o que estava ao lado dele era um pastor. E no momento que uma comissária de bordo vinha trazendo comida, aí ele disse, não, obrigado, eu estou fazendo jejum no momento. Aí o que era pastor pensou assim, deve ser um pastor, amém, graças a Deus, olha que bom, uma pessoa aqui do meu lado fazendo jejum. Ele não chegou a abrir a boca para falar com o outro, quando do nada o outro disse, falando um pouco, pensando alto, vou continuar nesse meu jejum para Satanás, porque nosso objetivo é destruir os crentes, acabar com a igreja. Nossa irmandade vai se fortalecer se eu não continuar nesse jejum. Eu vou aqui na minha irmandade manter isso. Aí ele, meu Deus, é um satanista jejuando a Satanás. Então, esses termos aqui, ó, sinagoga de Satanás, doutrina de demônios, doutrinas contrárias à Bíblia, doutrinas que trazem divisão na igreja. Não é à toa que de vez em quando aparece uma novidade aí que aparenta ser uma coisa dos céus, uma inspiração aí, quando você vai ver, tem gente se desviando. Quando você vai ver, estão envolvendo práticas. Aconteceu, eu tomei conhecimento de uma igreja que começou a seguir um projeto criado no exterior, e entre esse projeto trazia meditação transcendental. Não vamos todo mundo sentar aqui, você vai ter que esvaziar a mente, deixe a mente superior começar, a mentalidade cósmica invadir o seu ser. Olha, isso era um líder de um grupo, de uma célula. E o irmão que me contou isso disse que quando foi falar com o pastor da igreja, disse, pastor, não sei não. Na célula tal, o líder de lá trouxe um negócio aí, o pessoal se senta, você vai fazer um relaxamento para receber uma orientação de uma consciência cósmica, não sei o quê, uma coisa parecida com um chakra, alguma coisa assim. E o pior, esse ministro disse, irmão, pare de ficar bisbilhotando os outros grupos. Se envolva no seu grupo. O irmão sabe que deve saber o que está fazendo. Eu confio nele. Eu sei. Eu não aceito uma acusação sem provas. Eu disse, então eu vou me retirar disso aqui rapidamente. Aí eu disse, então, eu me afastei daquela igreja. Então aconteceu o quê? Divisões de igreja por causa de esferas, dentro da esfera, até dentro da esfera religiosa, denominacional, igreja. Obras de Satanás acontecendo, atividades. Atividades, aí a razão que o leva a frequentar as reuniões religiosas é o seu malicioso intento de destruir a igreja. Porque ele sabe que uma vez perdendo o sal da terra, o seu sabor, o homem torna-se vítima das suas mãos inescrupulosas. É isso que a gente vive, né? Letra C. A gente vai ver das suas atividades. Agora, o motivo das atividades. Essa que a gente leu foi a esfera. Ele atua na esfera do mundo e atua na esfera dentro do ciclo religioso. Agora, motivos. Quais são os motivos das suas atividades? Primeiro, por que Satanás está tão interessado em nossa ruína? Resposta de José Russell. Ele diz, ele aborrece a imagem de Deus em nós, odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu o Filho de Deus. Odeia a glória externa de Deus, para a promoção da qual temos sido criados e pela qual alcançaremos a nossa própria felicidade eterna. Ele odeia a própria felicidade para a qual estamos destinados, porque ele mesmo a perdeu para sempre. Ele tem ódio de nós por 1000 razões e de nós tem inveja. Assim disse um antigo escriba judeu, pela inveja do diabo veio a morte ao mundo, e os que o seguem estão ao seu lado. Cuidado, não tenha inveja de ninguém. Satanás está perdido e ele disse, eu vou levar para o inferno a criação de Deus. Já que é a coroa da criação, eu vou mostrar a Deus o que essa tua criação faz.
Você se lembra do desafio dele com Jó? Deus, você abençoa ele. Eu vou provar para você, Deus, que ele só te abençoa porque você dá tudo o que ele quer. Tire para você ver se não tem uma maldição na tua cara. Você sabia que esse desafio de Jó contra Deus, esse desafio de Satanás contra Deus, não parou ainda? Nós estamos numa batalha. Nós somos peças de um xadrez. A vida é um grande tabuleiro. Você está do lado de Deus? Você é um cristão? Você aceitou Jesus como seu Salvador? Ou você tem sido um marioneta usado por Satanás e não sabe disso? Mas agora está sabendo. Receba Jesus como Senhor e não deixe, não permita que ele faça isso. Agora vamos ver as restrições das atividades. Mas ainda assim, tudo que Satanás faz tem restrições. Glória a Deus. Ele não é ilimitado, não. Deus é ilimitado na sua bondade. Mas Satanás não vai viver para sempre fazendo o que quer. Não. Letra D. As restrições das atividades. Ao mesmo tempo que reconhecemos que Satanás é forte, devemos ter cuidado de não exagerar o seu poder. Para aqueles que creem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado. Glória a Deus. João 12:31. E é forte somente para aqueles que cedem à tentação. Jesus te deu força, te deu o Espírito Santo. Meu Deus, Satanás está me tentando. O que você está fazendo? E por que você está deixando ele fazer? Ele já é um derrotado. Assuma a sua posição. Seja corajoso, seja forte e corajoso. Seja como Josué. Não seja como aquele povo que ficou com medo dos gigantes. Não, o gigante é o que está em mim e vai me dar a vitória. É assim que você deve falar para ele. Diga isso bem alto para Satanás. Assista o filme O Arte de Guerra. Você vai ver aquela personagem. Ei, não, quem governa aqui nessa casa é o Senhor Jesus. Se retire daqui, Satanás. Ela não esmoreceu e orou. E sabe o que aconteceu? Satanás perdeu a batalha quando o marido dela, lá onde estava. Você vai assistir, vai ver isso no filme. É melhor não dar muito spoiler, não, porque é bom você sentir a emoção de ver no filme. O marido estava a ponto de cometer uma traição e lá o Espírito Santo quebrou na hora a obra de Satanás. Então é isso que precisa acontecer. Combata ele. Está restrito o limite de ação dele na vida do cristão. Ele só vai até onde você deixar. E, ou melhor, você tem o dever de não permitir que ele faça o que quer. Todo crente tem autoridade para amarrar, para impedir e até mesmo para expulsá-lo, para quebrar. Você vai ver, em nome de Jesus. Eu tenho visto de olho vivo o poder de Satanás ser desfeito instantaneamente. Ele fugir. A Bíblia diz: Satanás fugirá de você. Não tenha medo de demônios. Ele tem que ter medo de você, porque você é o Espírito Santo habitando em você, você é a extensão de Jesus aqui na terra. O que você acha que significa em nome de Jesus, hein? Você acha que em nome de Jesus é só uma fórmula mágica? É? Em nome de Jesus é uma procuração. Jesus entregou na sua mão o poder. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e eu dou a quem eu quiser. E ele disse assim: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Então, em nome de Jesus, vá lá restringir a ação de Satanás. Agora veja aqui. Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Ele tem poder, porém limitado. Não pode tentar. Mateus 4,1. Afligir. Jó 1,16. Matar. Jó 2,6. E Hebreus 2,14. Nem tocar no crente sem a permissão de Deus. O crente precisa saber quem ele é, quem Deus é. Interessante que um vendedor, se vai vender um produto, precisa conhecer. Olha, isso aqui funciona assim, senhora. Ele é assim, a garantia é tanto. Se tiver defeito, a gente troca. Ele tem que ser convincente, ele tem que ser conhecedor do que está vendendo. Agora, o crente muitas vezes apenas obedece o que o pastor disse, o que o líder mandou ler, mas não se preocupa de estudar o que a palavra fala. E a palavra nos mostra, ensina sobre Satanás, para que tenhamos proteção, entendimento, conhecimento, nos armemos, nos equipemos espiritualmente para combater. Agora nós vamos entrar aqui em seu destino.
Ou seja, a gente viu sua origem, seu caráter, suas atividades, né? E agora seu destino. O destino de Satanás já está traçado. Desde o princípio, Deus predisse e decretou a derrota daquele poder que havia causado a queda do homem, Gênesis 3,15. E o castigo da serpente até o pó da terra. Foi um vislumbre profético da degradação e derrota final desta velha serpente, o diabo. No princípio foi expulso do céu. Durante a tribulação será lançado na esfera celeste, da esfera celeste à terra. Durante o milênio será aprisionado no abismo. E depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Dessa maneira, a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. Então, a gente vai conviver com o mal enquanto estivermos nessa terra. Mas a vitória pessoal de cada um de nós está assegurada à medida que nós obedecemos a palavra do Senhor, nos apropriemos dela e com ela usemos aguerridamente para combater o mal. Terminamos aqui o estudo sobre os anjos bons, a angelologia, e sobre Satanás, satanologia. E para concluir o estudo sobre os anjos, vamos agora adentrar o estudo sobre espíritos maus ou demonologia. Este é mais curto, só tem uma página. Espíritos maus. Quando Satanás rebelou-se contra Deus, não ficou sozinho. Um grupo de anjos resolveu seguir atrás dele. Quando uma igreja se divide porque um pastor, um líder, alguém se engrandece e quer formar outro grupo, existem os que dizem, ele tem razão, eu vou junto com ele. Quando um partido se divide, quando uma família se divide, quando um casal se separa, aí de repente até acontece de algum dos filhos começar a ser o partido a favor do pai, da mãe, não é isso que acontece? Quando uma empresa se subdivide, um grupo de funcionários dizem, eu vou com a turma que está saindo. O patrão anterior não era nada bom, era muito déspota com a gente, era muito ditador, e fulano é mais humano, eu prefiro ir para a empresa que ele vai fundar. Aqui, um grupo de anjos disseram, Lúcifer tá, eu acho mais coerente, eu concordo com ele, eu vou atrás dele. Os anjos ainda tinham livre-arbítrio nesse tempo. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, os anjos que se tornaram maus. Aí, esse estudo se divide em, número 1, anjos caídos, número 2, demônios. Na realidade, anjos caídos e demônios tratam-se da mesma coisa, mas o autor fez aqui duas separações, fez aqui dois tópicos, para a gente fazer um estudo aqui para fins didáticos. Vamos lá. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado, e como homem, dotados de livre escolha. Foram criados com dotados de livre escolha. Escolheram. Anjo não foi ludibriado, não foi arrastado a se tornar demônio. Satanás não pegou ele assim, você vai ser um demônio, o que estão fazendo comigo? Escolheram, aceitaram, concordaram livremente em seguir o rebelde. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora dos céus. Vamos ver isso em João 8,44, 2 Pedro 2,4, Judas 6. O pecado no qual eles e seu chefe caíram foi o orgulho. Alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação do Filho de Deus e da obrigação deles de o adorarem. Quer dizer, isso aí é apenas opinião teológica, que o pecado pode ter sido esse, que quando Deus resolveu enviar Jesus a este mundo, naquela ocasião os demônios foram criados, ou seja, os anjos se rebelaram contra Deus. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno. Inferno, no latim, é inferius, região inferior. Segundo Pedro 2, versículo 4. E parte no mundo físico, nesse mundo natural, nessa terceira dimensão que a gente vive. Especialmente nos ares que nos rodeiam. João 12, 31, 14, 30, 2 Coríntios 4, 4, Apocalipse 12, 4 e também 7, versículos de 7 a 9. Nos ares. Enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles. Pronto, os demônios, os anjos caídos. Né? Os anjos não são contemplados no plano de redenção.
Não há plano de salvação para eles. 1 Pedro 1,12. Mas o inferno foi preparado para o eterno castigo. Vou dar um exemplo, uma coisa aqui, uma ilustração. Eu já de vez em quando eu falo isso, quando eu faço estudos aqui em casa. O ladrão é preso e vai ter uma penalidade. Olha, você está sendo preso porque furtou isso aqui. O Código Penal está prevendo tal pena. Agora, um detalhe: o ladrão é ladrão. O ladrão não conhece o Código Penal. Alguns conhecem, mas vamos dizer, um ladrão de rua furtou um celular. Esses rapazinhos que a gente vê por aí ele não estudou leis. Ele não sabe, talvez ele nunca tenha ido para uma prisão ver o que é que vai, o que é que espera se ele for parar para lá. Aí acontece o quê? Você vai ser julgado, não sei o quê, audiência de custódia. Olha, você vai passar um ano preso. Está previsto porque você roubou esse objeto aqui. Isso aí é uma coisa. E outra coisa é, este policial aqui, este juiz aqui, este advogado aqui que conhece a lei, que sabe o Código Penal, que vive para combater o mal e o crime, foi o primeiro que se mancomunou com o traficante. Foi o primeiro que encabeçou uma quadrilha. Uma pergunta: você acha que essa pessoa aqui é um coitadinho que está sendo envolvido pelo crime, que está sendo enganado? Não, ele deliberadamente escolheu o crime, o mal, o merecimento. Ele merece uma punição bem maior, bem mais severa. Então, com certeza, ele vai sofrer uma punição muito maior. Não será, é imperdoável em relação ao outro. Veja que coisa, os anjos caídos não são contemplados no plano de redenção. 1 Pedro 1,12. Deus não teve projeto nenhum para resgatar anjo. Não. Vocês viviam aqui nos céus. Adão e Eva viviam na terra. Vocês eram perfeitos em sabedoria, como diz lá nos textos de Isaías e de Ezequiel, que a gente já mencionou aqui. Andava com Deus, tinha livre-arbítrio, era a criação com o qual Deus mantinha comunicação constante. E escolheram seguir o rebelde. Vão receber a mesma condenação dele. Não vai ter plano de salvação para os anjos. Para o homem foi diferente. Deus teve misericórdia. O homem não vivia nesse plano espiritual. O homem estava sujeito a ser tentado. Eu vou dar, a minha misericórdia, o meu amor é imenso. Eu vou dar ao ser humano uma escapatória, um meio de se redimir. Mas eu vou fazer isso ao longo da história, na preparação de um povo, organizando através da história, até chegar ao cumprimento da palavra. Então, os anjos caídos estão vencidos, estão derrotados já. Desde já eles sabem que estão condenados, assim como Satanás. Vamos para a segunda parte, que é demônios. Esses espíritos maus, ou demonologia, trata tanto dos anjos caídos como também demônios. E por que o Dr. Meir Perlman dividiu em dois? Vamos entender aqui uma coisa. A palavra demônio no grego, daimon, significa gênios. Povos antigos acreditavam que existia gênios do bem e gênios do mal. Você se lembra dos desenhos animados que tinham o gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada era um gênio do bem, mas também tinha os gênios do mal. Aqueles gênios com a cara feia, com chifres, lembrando um pouquinho os sátiros e os faunos da mitologia grega, contra o gênio do bem que saía de uma lâmpada com Aladim esfregado. Então, na língua grega, demon quer dizer gênio. Havia uma crença de que, fora os anjos caídos, talvez existisse também uma outra categoria de seres chamadas demônios. Na realidade, os demônios são os anjos caídos. Satanás é um demônio. Demônio é apenas um sinônimo para anjo caído, rebelde. Mas vamos ver o que o Dr. Prima nos apresenta. As escrituras não descrevem a origem dos demônios. A questão parece ser parte do ministério que rodeia a origem do mal. Porém, as escrituras dão claro testemunho da sua existência real e da sua operação. Nos evangelhos aparecem como os espíritos maus desprovidos de corpos
que entram nas pessoas das quais se diz que tem demônio. Em alguns casos, mais de um demônio faz sua morada na mesma vítima. Assim descreve o Dr. Nevius, missionário na China. Veja só. Notamos que em pessoas possuídas por demônios na China, casos semelhantes aos expostos nas Escrituras, manifestando-se algumas vezes uma espécie de dupla consciência ou ações e impulsos diretamente opostos e contrários. Uma senhora em Fuzhou, apesar de estar sob a influência de um demônio, cujo impulso era fugir da presença de Cristo, sentiu-se movida por uma influência oposta, a deixar seu lar e vir a Fuzhou buscar a ajuda de Jesus. O endemoniado não vive 24 horas por dia possesso. Por exemplo, eu falei no início do estudo, em parte aqui, né, que eu cheguei a expulsar demônios e eu vi que em vários momentos aquela pessoa que tinha o demônio, ele estava bem normal assim, conversando, como eu estou falando aqui com você agora. A pessoa dizia assim, olha, eu não sei o que é. Minha irmã, um caso aconteceu numa escola lá em Camaragibe. A minha irmã, aí ela, não, eu não sei o que é, me deu uma tristeza, me acontecem umas coisas assim. Aí durante um culto ecumênico de Páscoa que teve na escola, essa pessoa começou a manifestar umas entidades malignas. Aí eu fui lá dar uma olhada. Eu era vigilante na ocasião, hoje em dia estou aposentado. Mas naquela época, em 2003, naquela escola, eu fui ali olhar o que ele estava fazendo. Ela se rastejando no chão, tribos se batendo, não sei o quê. A mãe dela veio e disse, ah, não, isso aí é porque o santo dela, porque a gente trabalha, nós somos umbanda, nós somos cultos afro, não sei o quê. Isso aí que está acontecendo com ela é porque está faltando, precisa fazer umas obrigações aí, não sei o quê. Quando a irmã ia levando ela para junto do portão, e deixou ela sentada na cadeira, aí me veio aquele impulso, eu disse, aproveitando que a mãe não está aqui, eu vou fazer uma confrontação, isso está parecendo que é demonismo mesmo. Aí ela era assim, uma jovem de 17 anos. Eu assim, olhei assim bem nos olhos e disse, em nome de Jesus, quem é você? Aí ela assim meio que lá dentro do fez, eu sou Iemanjá. Você, você está querendo mesmo saber, né? Então eu vou lhe dizer, eu sou Iemanjá. Meu Deus, ela está com demônio mesmo, olha aí. Um nome popularmente usado aqui no Brasil para uma entidade, mas nós sabemos biblicamente que não existem essas entidades. O que existe são os demônios por trás das entidades reverenciadas nas religiões anticristãs. O mesmo autor chega à seguinte conclusão. E características mais surpreendentes desses casos é que o processo dá evidência de outra personalidade. E a personalidade normal nesta hora está parcial ou totalmente dormente. Os espíritos maus possuem a pessoa. Ele aqui faz uma pequena distinção entre anjos caídos e demônios, parecendo assim que o demônio é uma característica de pessoa, é um tipo de ser, e o anjo caído outro. Ou seja, os anjos caídos não possuem pessoas, mas os demônios sim. Então, Dr. Pirman faz essa distinção. Eu pessoalmente entendo que anjo caído é demônio. Qualquer anjo caído é demônio e eles podem, em qualquer grau ou classificação, atuar como demônio. E aqui nós concluímos esse estudo de angelologia, capítulo 3. Próximo estudo estaremos estudando sobre o homem. Terminamos os anjos. Vamos começar, o próximo estudo será sobre o homem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.